Vamos orar, igreja, mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor. Após a mensagem, conforme Deus sempre permitiu, vamos estar louvando o Senhor e adorando também os nossos dias no Senhor. Pai eterno, Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua igreja presente. E obrigado a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Usa, ó Deus, o teu servo, obrigado pela sua vida, pastor Rony. Que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, e usando continuamente como o Senhor tem feito. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém? Amém. É um prazer poder estarmos aqui com os irmãos, compartilhando da palavra do nosso Deus. Quero, primeiramente, parabenizar a igreja por 20 anos de ministério. É uma vitória, realmente é motivo de alegria, de festejarmos a bênção da proclamação do Evangelho. Acima de tudo, por ser uma igreja que é séria em servir ao Senhor, onde qualquer um que chega aqui percebe claramente, vê a quantidade de jovens que usam suas vidas, seus talentos, suas capacidades, competências para o serviço de Deus. E isso é motivo de nós exultarmos do Senhor. Enquanto tantos jovens aí se perdem nos vícios, nos prazeres que esse mundo nos assedia, e podemos ver uma igreja repleta de jovens que usam os seus dons e talentos a serviço do Mestre, é motivo de nós exultarmos do Senhor. Bem como tantos outros, casais e famílias que aqui congregam e se dedicam dia após dia, tarefa após tarefa dada pelo ministério, eles se dedicam a executar. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, os membros desta igreja, que verdadeiramente se dedicam com suas almas, com seus corpos, com suas forças ao serviço do nosso Mestre. Um dia certamente Ele recompensará cada um de vós, Amém? Esse nosso trabalho não é em vão. Um dia a recompensa de vocês está guardada. Talvez aqui não recebam tanto, mas o Senhor Jesus diz que tanto mais recebereis da glória eterna. Queridos irmãos, o pastor nos pediu para falarmos nesta noite sobre avivamento. E o nosso tema nesta noite é o verdadeiro avivamento bíblico. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos a colocarem de pés e abrirem suas Bíblias para o último livro da Tanakh. Vocês sabem qual é o último livro da Tanakh? Qual é o último livro do canon do Velho Testamento? Os irmãos vão dizer, é Malaquias, pastor. Não é Malaquias. Não é Malaquias, para a surpresa dos irmãos. No canon do Velho Testamento, na Tanakh Sagrada, o livro que foi literalmente traduzido pelos judeus e usado pelos judeus, é o livro de 2 Crônicas. Eu convido os amados a abrirem para 2 Crônicas, capítulo 7. Este livro foi escrito há 2450 anos atrás. Exatamente 2450 anos atrás, segundo as tradições judaicas, escrito por Esdras. E vamos ler o versículo 11 ao 16, irmãos. 2 Crônicas 7, 11 e 16. Muitos conhecem esse texto, Por isso, nessa noite, eu não vou pregar nenhuma novidade, apenas aquilo que os santos do Senhor já conhecem. Só vamos reafirmar as nossas convicções de fé. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício.
se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, podemos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Podemos assentar. Primeiramente, gostaria de definir aos irmãos o que se trata o reavivamento, ou avivamento bíblico ou espiritual. Em Efésios 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Este é o contexto bíblico do conceito do que é reavivamento. Ou seja, um despertar espiritual de algo que está adormecido, ou até amortecido em alguns casos. Então, o reavivamento é a renovação espiritual, esse despertamento da dormência, que somente o Espírito de Deus pode operar na vida do seu povo e levar o povo de Deus a uma devoção verdadeira, uma devoção completa dele, e humildemente a obediência da sua palavra ou da sua vontade. Quando nós falamos, irmãos, em avivamento espiritual, entra em evidência os que nós chamamos de fundamento da fé cristã. Quais são os fundamentos da fé cristã? Eu explico aos irmãos. Primeiro, a pregação fervorosa da palavra de Deus. Nós vamos observar ao longo da história, tanto bíblica quanto a história extra-bíblica, que todos os reavivamentos que aconteceram, eles vieram fundamentados no único princípio: a pregação poderosa da palavra de Deus, que transformou comunidades, que transformou cidades e povos. E nós temos exemplos na Escritura desses reavivamentos, como por exemplo da cidade de Nínive. Os irmãos conhecem o livro de Jonas e sabem que ali, quando Jonas foi pregar uma mensagem que não era amorosa ao povo, o que ele dizia? Dentro de 40 dias o Senhor subverterá esta cidade. Olha que pregação é essa. Mas a cidade diz que aqueles homens se arrependeram dos seus pecados, se cobriram de saco e deitaram-se em cinza e clamaram pela misericórdia de Deus, arrependidos dos seus pecados. E o que aconteceu? Deus poupou a cidade de Nínive pela pregação de um único profeta. Claro que nós conhecemos todos os entremeios da vida de Jonas em tentar fugir da presença do Senhor, mas o fato é que aquela pregação levou de forma contundente à conversão de um povo, de uma cidade inteira ao Senhor Deus. Isso já nos deveria levar a vermos o poder que a palavra de Deus tem para transformar a vida das pessoas. Nós também vemos exemplo desta pregação fervorosa e no capítulo de Atos, no capítulo 2, no livro de Atos, quando nós temos ali a descida do Espírito Santo e a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas as vidas daquelas pessoas que estavam ali presentes, cerca de 3.000, muito mais pessoas, mas 3.120 pessoas que estavam ali, provaram da graça e do poder de Deus, através do quê? Da pregação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro se levanta e ele traz de forma poderosa a pregação do Senhor,
mostrando àquelas pessoas o que estava acontecendo naquele momento, porque eles estavam vendo aquelas pessoas falando em outras línguas, o que representava aquele fenômeno extranatural. E a palavra de Deus pregada com contundência, com coerência, dentro dos seus contextos proféticos, bíblicos, corretos, dentro de uma hermenêutica correta, que aconteceu o resultado? 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Então, irmãos, quando falamos em avivamento espiritual, o maior foco que deve reger esse despertamento da igreja, esse despertamento da igreja brasileira, do cristianismo, é a pregação poderosa da palavra de Deus. Em segundo lugar, o amor ao próximo, que também é uma das vertentes que fundamenta o cristianismo. O desejo da santidade, a vida incessante de oração, o zelo abnegado aos serviços da igreja, ou, como alguns chamam, da mordomia cristã. E, finalmente, a paixão pela evangelização dos perdidos. Esses são os fundamentos de qualquer igreja séria, de qualquer igreja que está fundamentada dentro dos princípios bíblicos da palavra de Deus. E, queridos irmãos, só que quando nós olhamos para as Escrituras, para ver essa questão do avivamento, nós temos que entender primeiro que Deus não vai trazer avivamentos espirituais, porque é algo que só Deus pode fazer. Campanha de oração não vai fazer isso, conferências não vão fazer isso. Não há nenhum tipo de campanha, de conferência, de correntes de orações que possam ser feitas para Deus trazer avivamento ao povo, porque isso vem exclusivamente da sua vontade, é pelo seu poder que Ele determina, como nós cantamos nesta noite, pela sua soberania, que Ele determina quando, como e onde irá acontecer esses avivamentos espirituais. Mas mesmo a igreja está exime disso acontecer no nosso meio. Só que antes de Deus fazer isso, nós temos que reconhecer que existem algumas crises no meio da igreja brasileira que nós precisamos apontar, porque Deus não vai trazer avivamento a igrejas nenhuma, a ministério nenhum, se não reconhecermos as crises que existem. E eu apontei aqui apenas algumas. Claro que eu poderia falar nessa noite de crise econômica, crise política, não é? Poderia falar da crise da saúde pública, mas não é a nossa competência. Então me deterei restritamente à crise religiosa. E a primeira que nós queremos apontar aqui aos irmãos é a crise da identidade cristã. Nós não conseguimos mais identificar os crentes nas empresas, nas faculdades. Os cristãos se enturmaram no mundo de tal maneira que não sabemos mais perceber, como os apóstolos foram percebidos, quem é de Deus e quem não é. Vocês lembram porque o apóstolo Pedro foi reconhecido pelas pessoas que estavam lá? Por que ele negou Jesus? Ele negou Jesus porque eles perceberam pelo seu modo de falar e pelo seu modo de vestir, eles disseram: tu é um deles, porque o teu jeito, o teu modo de ser te identifica. Olha que coisa forte. Será que nós, pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de nos vestir, de nos comportar, nós temos impactado as pessoas para identificarem quem nós realmente somos? Agora, a grande maioria dos cristãos não consegue mais impactar suas comunidades como fez as igrejas primitivas. Quando você vê em Atos 2:47, está escrito assim: contavam com a simpatia de todo o povo ao ver a solidariedade que havia no meio da igreja, o amor de uns para com os outros, a abnegação, a entrega, o fervor na adoração, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso fazia com que o povo sentisse simpatia pela igreja. Isso nós experimentamos um pouco aqui da nossa igreja, pelas atividades sociais que a igreja faz,
pelas relações que tem com a ONG, né, que nós temos aqui, e tantos bens sociais que a igreja faz. Há pessoas que têm essa simpatia com a igreja. A igreja de Aliança com Deus, eu sei onde é, eu conheço. Inclusive, já tem uma maneira de eles identificar a igreja. Já aquela igreja tem formato de Bíblia. Isso é essa mesmo. Então, é uma maneira de você impactar a sociedade, a comunidade. Irmãos, quanto a essa questão de identidade, eu coloquei também algumas questões para nós aqui. O que é ser batista? Será que nós conhecemos as nossas doutrinas distintivas dos batistas? O que nos distingue, o que nos identifica como um povo que zela pelas Escrituras, pela palavra de Deus? Algumas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: os batistas eles são igual os adventistas, são igual os romanistas. Não, irmãos, nós não somos iguais. E eu já vi crente membro de igreja balançando a cabeça, dizendo: a gente é pouco parecido. Não temos nada de comum. Então é importante que nós tenhamos essa identidade. O que é ser batista? Quais são as doutrinas fundamentais que nós defendemos pela palavra de Deus, não denominacionalmente, não é questão do rótulo em si, mas porque o nome nos identifica com aquilo que nós prezamos, que é a palavra de Deus. Quem nós somos, irmãos? Pedro diz que nós somos, 1 Pedro 2,9, uma raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. Nós somos um povo santificado. Diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nós cremos na eleição de Deus, nós cremos no sacerdócio cristão, nós cremos na santificação. Para nós, santidade não é a canonicidade, não é aqueles que viveram uma vida à par da sociedade, não, é aqueles que no meio da sociedade, no meio do mundo, viveram uma vida separada para Deus, uma vida que foi diferencial no seu modo de viver. Isso é ter uma vida santa. Por isso que uma das igrejas que cometeu mais erros de moral e de erros espirituais, erros litúrgicos, congregacionais, fraternais, foi a igreja de qual? A igreja de Corinto. Mas Paulo começa a carta chamando ele de santos. Aos santos que estão em Corinto. Já imaginaram uma coisa dessa? Aquela presunção de santidade é ter uma vida imune a qualquer falha, a qualquer pecado. Mas as Escrituras não ensinam isso. As Escrituras ensinam que santidade é viver uma vida a serviço de Deus, devota a Deus, mesmo que haja falhas. E ninguém é capaz de apontar uma igreja que não tenha falhas. Ninguém é capaz de apontar uma igreja que não tenha algo a ser melhorado. Por isso que existe o ministério, é para isso que existe liderança, para que o trabalho progrida, para que o trabalho melhore. Essa é a razão. E povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. É assim que a igreja é tratada. É a noiva do Cordeiro. E Ele, por ela, preza. A igreja é uma congregação santa. 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois a divina semente permanece nele, não pode viver na prática do pecado. 1 João 3,9. Aí nós temos a crise da liturgia, balbúrdia das celebrações, gritarias, histerismo, correria, pessoas rolando pelo chão, excessivos louvores, com tempo exíguo para a palavra de Deus, músicas com ritmos mudanos, o altar transformou-se num palco e o dirigente num animador de plateia. E o pregador? O pregador virou um agente de stand-up, virou coaching. Qual é o nosso entendimento sobre adoração, irmãos? Que tipo de louvores agradam a Deus? Qual a diferença entre cantar e louvar? Eu expliquei uma certa vez aqui aos irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Cantar
Qualquer pessoa canta. Mesmo que não tenha comprometimento nenhum com o Evangelho, nem com a igreja, nem com o serviço de Deus, qualquer pode cantar. Eu conheço pessoas que vivem uma vida nos vícios, na imoralidade, e sabe o que elas dizem? Eu amo música gospel. Porque elas cantam. Agora louvar não, o louvor vem dos lábios do adorador. Qual foi o primeiro cântico que os irmãos cantaram aqui nesta noite? Não era para eu responder, vocês sabem, é os outros. Se presta atenção nas músicas. Né? Uma coisa que ele fala que é bonito, que eu gosto, que ela fala, que ela diz, a gente tem que olhar a letra. Isso é importante. Olhar a letra, o que você está falando diante de Deus. Quando você está louvando, você está declarando algo diante da presença de Deus. Porque vocês vieram aqui para adorar homens ou foi a Deus? Nós viemos para adorar a Deus. Ele é o foco da nossa oração. É a Ele que nós procuramos agradar a cada louvor. Então louvor é comprometimento. Vem de lábios dos verdadeiros adoradores. Como nós louvamos aqui, como diz a Escritura, em espírito e em verdade. Porque só pode louvar a Deus quem pertence a Deus. É por isso que a Bíblia diz em espírito. Porque se você foi plantado aqui também, se você não nasceu de novo, se você não recebeu a nova semente, como João nos diz, se você não recebeu a nova natureza, os seus lábios não são lábios de adorador. O seu canto não é aceito, não é recebido pelo Senhor. Mas, se você nasceu de novo, se você tem uma vida regenerada, transformada, aí sim, o seu louvor é levado aos céus, é recebido por Deus. Muitos estão cantando músicas sem qualquer respaldo bíblico, contextualizadas para os apreciadores da carnalidade. E aí a grande pergunta é: a quem estamos agradando? Aos homens ou a Deus? Gálatas 1:10 diz assim o apóstolo Paulo: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Se agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo não está ensinando nós a sermos indelicados ou arrogantes, mas que nós não devemos ser bajuladores ao ponto de vendermos a nossa fé. O nosso propósito é agradar a Deus. Esse é o nosso propósito. E finalmente temos a crise da pregação do Evangelho. Pouco se fala sobre a depravação total em nossos dias. O pecado original, a salvação pela graça, os méritos e benefícios dos sacrifícios de Cristo, a esperança da ressurreição. Muitas vezes você só ouve pregações sobre esses assuntos em tempos festivos, como por exemplo a Páscoa, o Natal. Em muitas igrejas, irmãos, essas temáticas já se tornaram obsoletas. Quanto tempo faz que você não ouve uma pregação sobre o céu e o inferno? O juízo final, os galardões, o arrebatamento da igreja. Quanto tempo? O Evangelho tem sido trocado por mensagens mais contagiantes, que deixam o povo com histeria, a plateia entusiasta em suas emoções, mas nenhuma transformação real de vida. A vida que tipo de pecado, a vida de desobediência diante de Deus. E nós temos também a crise na devoção. E essas palavras aqui não são minhas, eu as tomei do pastor Hernani Dias, quando ele diz: os cultos de doutrina e de oração estão na CTI. Verdade. Pastor, não só pastor, todos os pastores, eles experimentam isso, irmãos. Os cultos semanais, é lamentável o número mínimo de pessoas ali, dedicadas a estudar a palavra de Deus, dedicadas à comunhão, dedicadas à oração. É mínimo. Realmente nossos cultos estão. Mas é interessante que, se o pastor viesse aqui na Assembleia da Igreja e dissesse assim: irmãos, eu vou trazer uma votação para os amados, para que se cancele o culto de oração e o culto de doutrina, o que iria acontecer? Sabe o que iria acontecer? A maioria ia dizer: eu sou contra.
inclusive eu. Né? Eu sou contra isso acontecer. Tá certo. Verdade. Tem que ser contra. Mas por quê? Porque mesmo aquele que fica em casa, ou aquele que está assistindo a novela, ou o jornal na hora do culto, ele diz assim: tem alguém lá, né, irmão Maria? Tem alguém lá orando por mim. Eu não estou lá. Eu sou negligente. Mas tem alguém lá por mim, orando. O Alain, o pastor, irmão Maria estão lá, usando meu nome, entregando lá minha vida ao Senhor, e vai dar tudo certo. É assim que ele pensa. E queridos irmãos, poucos fazem devocionais diários, poucos leem diariamente a Bíblia. Poderia perguntar aqui, mas não vou fazer isso, claro. Aliás, há cristãos que sequer leram toda a Bíblia. A grande maioria não tem apetite de evangelizar os pecadores. Missões para a maioria está simplificada as ofertas e as orações. Não é que isso não deva fazer, mas missões não é só isso. Missões não é só dar oferta. Missões não é só orar. Missões é arregaçar as minhas mangas e levar o Evangelho, levar o meu testemunho de fé, aquilo que Jesus fez na minha vida e eu querer na vida das pessoas, aquilo que o Senhor me abençoa, eu levar a bênção, a salvação, da graça, da libertação para aqueles que estão caminhando para o abismo da morte, da perdição eterna. Como Cristo me amou, eu levar a sua luz salvadora para aqueles que estão nas trevas. Isso é missões. Isso é fervor, isso é paixão evangelística. E é algo que nós estamos buscando nesta igreja. Por isso que o tema anual é mãos no arado, é mão na massa, é arregaçar a mão, a manga, é suar a camisa e ter a ousadia de falar de Cristo. Não para que você seja tal, não para que você seja exaltado como tal, mas para que você leve libertação àqueles que estão perdidos e oprimidos. Em tirar do abismo das trevas, da perdição eterna. Queridos, quando nós nos voltamos para o nosso texto, após perceber todas essas mazelas religiosas, e graças a Deus, muitas delas não são pontuais à nossa igreja. Estou falando do cristianismo brasileiro, da igreja brasileira. Mas, qual é o remédio para não esmorecermos a nossa fé espiritualmente? Em 2 Crônicas 7,14, nós temos a resposta de Deus à oração de Salomão. Ele estava consagrando o primeiro templo construído, que seriam de 3 templos, é o primeiro sendo construído. Aquele povo, durante 480 anos, eles tinham adorado a Deus num lugar chamado tabernáculo, que era chamado de tenda, a tenda da adoração. E eles também moravam em tendas. Só que as coisas haviam mudado agora. Agora eles já tinham casas, mas o Senhor Deus não tinha um lugar para ser adorado. E Davi, ele tentou no seu coração construir, e ele arquitetou todo o projeto para a construção do templo ao Senhor, de adoração e de sacrifícios a Deus. Mas ele não pôde dar cabo desta missão pelas palavras do próprio Deus, que era o seu filho que haveria de fazer isso. Salomão então constrói essa casa. Em 4 anos ele levou para juntar todos os materiais que eram necessários. 7 anos levou para construir o templo e mais 13 para construir a sua casa, todo o palácio, todas as repartições do palácio. Ao todo 24 anos. Mas finalmente essa obra foi encerrada. E ele consagrou esse lugar ao Senhor, que a oração dele nós encontramos em 2 Crônicas, no capítulo 6, a sua oração. Quando é no capítulo 7, essas palavras que nós lemos, são palavras que foram ditas pelo próprio Deus a Salomão. Essas palavras você não encontra em lugar nenhum outro da Bíblia, nem mesmo em 1 Reis, no capítulo 9, que também anuncia a visitação de Deus ali a Salomão em sonho, mas não relata essa passagem do versículo 13 ao 16, que é dita aqui a Salomão. E queridos irmãos, Salomão faz uma grande festa ao Senhor.
Essa festa dura 14 dias. 7 dias de consagração do templo e mais 7 dias da festa dos tabernáculos, que culminou com a celebração do templo. E Salomão realizou um sacrifício ao Senhor que nunca ninguém fez igual. Ele ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas de sacrifício ao Senhor. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos estes homens de adoração, de devoção a Deus, como eles tinham prazer de sacrificar diante do Senhor. Já imaginou pegar 120.000 ovelhas? A Bíblia diz que era tanto sacrifício que não coube no altar do sacrifício. De tanto sacrifício que Salomão ofereceu ao Senhor. Isso é maravilhoso. E depois de todos esses atos de devoção, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Deus ouviu a oração de Salomão. E aí ele vem e diz a ele quais eram as condições para que ele pudesse atender as orações daquele povo. Quais eram as condições para que ele pudesse perdoar os pecados daquele povo. Quais eram as condições para que ele pudesse abençoar aquele povo. Será que nós queremos isso nesta noite? Você quer poder ser ouvido por Deus? Você quer poder ser perdoado dos seus pecados? Você quer poder ser abençoado e atendido pelo Senhor? Existem condições para isso. A primeira é quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Está aí? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. De quem é o povo? O povo de Deus. Para ser povo de Deus tem que pertencer a Cristo. Para ser povo de Deus é aquilo que você cantou nessa noite. Você tem que nascer de novo. Porque essa palavra de nascer de novo, sabe para quem foi dito? Para Nicodemos. E Nicodemos, ele já era líder em Israel. Então você pode pensar assim: nascer de novo eu ir para a igreja, pastor? Não, porque aquele homem ia para a igreja. Pastor, nascer de novo é orar, né? Não, porque aquele homem orava muito. Porque ele era príncipe no Sinédrio, ele era príncipe de Israel, disse Jesus. Aquele homem orava mais do que qualquer um de nós. Conhecer a Bíblia decorada. Irmãos, aquele homem, ele conhecia a Torá de capa a capa, Gênesis a Deuteronômio, para ser um Raboni em Israel. Só para você ter ideia, ele tem que conhecer todos os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos. Ele tem que ser capaz de recitar qualquer texto. É por isso que Jesus era chamado de rabino. Porque quando Jesus entrou na sinagoga e ele, diante daqueles mestres, quando ele falava, ele começou a citar o livro de Isaías. Um menino desse de 12 anos consegue ter habilidade para recitar texto que só é nós que temos essa habilidade. Só o rabino pode fazer isso. Por isso ele é chamado de mestre, porque ele citava a lei com a maior facilidade. Ele era um exímio conhecedor das Escrituras, e aquele homem conhecia muito bem a Torá. Nascer de novo não é religiosidade. Nascer de novo é exercer a fé no sacrifício substitutivo, nós chamamos de sacrifício vicário de Jesus Cristo. Reconhecer que Cristo padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou em razão de você, por amor a você. Por isso o justo viverá pela fé, porque só a fé pode salvar. Só tendo fé em Jesus Cristo que você pode ser salvo. Então, primeiramente, a Escritura nos mostra que o meu povo, que se chama pelo meu nome, significa que existe um nome. E este nome nós honramos através das nossas atitudes. Pedro, no capítulo 4, versículo 12, lá de Atos, ele diz que não há nenhum outro nome debaixo, nem no céu, nem na terra, nenhum outro nome, dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome que pode salvar o homem. Só existe um nome que pode te libertar da escravidão do pecado. Só existe um nome que pode dar vida às pessoas. Esse nome é Jesus Cristo. É por isso que quando esse nome ele é pronunciado, o poder das trevas estremece. Porque este nome não é apenas jargão dizer que este nome tem poder, não. Este nome é o nome mais poderoso dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Onde está isso, pastor? Em Filipenses 2. Porque no dia todo joelho se dobrará e toda língua, nos céus e na terra, confessará o quê? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, irmãos, toda língua, já pensou? Satanás, os ímpios, os demônios, todos terão que dizer: Yeshua Ramashiach Veladonai. Você vai dizer, pastor, eu não consigo falar. Um dia nós todos vão falar assim, que eu acabei de falar. Porque a língua de Deus é o hebraico. E um dia todos vão falar essa língua. Todos. Queridos, o nome de Deus nós honramos através das nossas atitudes. E para você ser povo de Deus, qualquer cristão que está aqui nessa noite sabe muito bem, você precisa pagar um preço. Não é fácil ser crente não, meu amigo. Tem gente que diz que, olha, ser crente é muito fácil, negativo. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão de prazeres carnais. Você tem que abrir mão de quantas amizades você já abriu mão. Tem pessoas aqui que estão aqui nesta noite que já perderam empregos por serem fiéis ao nome de Jesus. Eu tenho certeza, porque é honesto, fiel, íntegro ao nome de Deus, perdeu seu trabalho. Há preço a pagar. Há preço a pagar. E a Escritura continua: se o meu povo fizer o quê? Se humilhar. Por que foi lido o texto de Tiago? Porque Tiago tem uma conotação incrível, impressionante com esse texto de 2 Crônicas. Em Tiago 4,10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não há uma pessoa que ela queira ser aceita por Deus que ela não tenha primeiro que se humilhar diante de Deus. Ninguém sobe ao monte sem primeiro passar pelo deserto. Você tem que aprender isso na sua vida. É por isso que crente não pode viver reclamando das coisas da vida. Porque, querido, antes de estar lá no monte, tem que passar pelos desertos. Aprenda a enfrentar os desertos da sua vida. É duro, é sofrido, é suado. Tem tristezas, tem perdas. Mas um dia você vai estar no monte. Quando Jesus falou das bem-aventuranças, foi a primeira pregação que Jesus fez. Vocês sabem qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Cadê meus alunos? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. Porque a conotação é a mesma, de humilhação e humildade. O que é isso, pastor? Humildade é você reconhecer que quem você é e o que você tem ou veio a ter na sua vida é inteiramente dependente das mãos de Deus. Você não é nada por si mesmo. Eu vou dizer mais: até os que se dizem ateus, na hora da morte, eles reconhecem a grandeza. Diz Napoleão era ateu, mas dizem que na hora da morte dele no campo de batalha, sabe o que ele disse? Você sabe qual é a última frase de Napoleão? Está escrito isso na história: venceste, ó Galileu. Olha só que coisa tremenda. Venceste, ó Galileu. Reconheceu. Uma vez um professor meu também de biologia, que se dizia ateu, estava contando uma história. De repente, ele contando a história, ele disse que ele estava num lugar, de repente o lugar despencou, e aí ele contando na sala de aula, disse assim: aí despencou o negócio, e eu disse: ai meu Deus, e agora? Todo mundo ficou com o olho esbugalhado do lado dele.
mas na hora da morte, olha, eu nunca esqueci isso. Ai meu Deus, olha, eu creio em Deus, ai meu Deus, por quê? Irmãos, se você abrir sua Bíblia em João 5, versículo 2, você vai encontrar uma expressão lá chamada Porta das Ovelhas. Vou explicar rapidinho. A Porta das Ovelhas era um lugar que as pessoas, quando iam oferecer sacrifícios a Deus, o ofertante tinha que era uma porta estreitinha. As ofertas eram levadas pelo portão principal e ele tinha que voltar e passar por aquela portinha. Como? Agachado. Que aquilo ali era um sinal. Ele agachado, passava se arrastando de joelhos para demonstrar a sua humilhação diante de Deus. Porque ninguém pode se apresentar diante do Senhor com o nariz empinado. Porque tudo que nós temos depende da graça de Deus. Você pode ser o maior intelectual que você for. Você pode ter um cargo diplomata, pode ter, sei lá, um cargo público do mais elevado nível. Na tua casa pode ter tantos diplomas que não tem nem na parede aqui desse templo. Mas você não é nada sem a graça de Deus. É Ele que te sustenta. É Ele que te alimenta. É Ele que te abriga. Na hora da queda, é Ele que te dá a mão para te levantar. Nós não somos nada, irmãos de Deus. Aprenda a admitir suas fraquezas. Aprenda a admitir os seus erros. Hoje nós vivemos num tempo em que tem muitas pessoas que não querem se humilhar, não querem admitir quando elas falham. E aí o que acontece é que as pessoas vivem oprimidas. Você precisa aprender a tirar essa carga de cima de você, de pensar que você é infalível. Como os fariseus pensaram, Jesus chegou com ele e disse: quem não tem pecado aqui, atira a primeira pedra. Serve para qualquer um. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos somos falíveis. Claro que não vamos viver valorizando, alimentando a pecaminosidade, claro que não. Mas nós reconhecemos a nossa fragilidade. E terceiro, orar. Irmãos, de novo Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vocês acreditam no poder da oração? Quem crê no poder da oração? Eu podia falar muita coisa aqui, irmãos, mas só vou dizer duas coisas para vocês. Primeiro, não ignore o poder da oração, porque a oração já fez o tempo parar. Não foi? E é Tiago que vai dizer. Tiago 5 vai dizer que Elias orou, e quanto tempo ficou sem chover? 3 anos e meio. 3 anos e meio ficou sem chover. E a Bíblia diz: ele orou de novo, choveu. Para o poder da oração. E ele diz: Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas tentações e fraquezas que nós. Segundo, a oração já fez o desenganado. E se voltou para o eu brinco lá em casa sobre isso. Tem muitas pessoas que pensam assim: Deus vai me ouvir porque eu estou de joelho, estou humilhado de joelho. É porque assim, o joelho é importante. É importante se derramar diante do Senhor, é importante, não estou dizendo que não é. Mas a oração mais poderosa da Bíblia foi feita deitado. A irmã Nada conhece, ela falou ali, porque eu brinco lá no nosso culto de oração, né? A oração mais poderosa foi feita deitado. Rei Ezequias, um desenganado, arruma a tua casa que tu vai morrer. E foi Deus que mandou te dizer. Ele se volta para a parede, diz: oh meu Deus, queria viver um pouquinho mais. E ele se humilha diante do Senhor. Se humilha. Ele tem que se humilhar primeiro. O que foi que aconteceu? 15 anos a mais. Então você que duvida da oração, deveria aprender mais. O que significa esse texto que disse Tiago: a oração de um justo pode muito na sua eficácia. Porque Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome, meu Pai, crendo que o recebereis, vos
duvide, porque você serve o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que pode mudar qualquer circunstância. Se Ele quiser, Ele pode. Aquilo que para os homens é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Buscar ao Senhor e me buscar. O que é buscar Deus? Sintetizando, buscar Deus não é vir para a igreja, mas é ter uma vida de devoção e piedade diante de Deus. Essa expressão buscar significa busca contínua. Busca contínua. No hebraico, ela tem até o sentido de desespero. É a busca desesperada por Deus. Sabe quando às vezes acontece que a pessoa procurar alguém, procura uma pessoa, procura outra, não consegue a solução? E aí ele chega diante de outra pessoa e diz: olha, meu amigo, não sei o que fazer, eu estou desesperado. É você que pode me ajudar, pastor? É o senhor, pastor. Já conversei com os pastores, já fui com outros amigos, não consegui. É o senhor. Não é busca desesperada? É nesse sentido, buscar o Senhor. Agora, interessante que quando o texto diz buscar o Senhor, é porque Ele tem que ser o primeiro a ser buscado. Quando acontece uma coisa na sua vida, quem você busca primeiro? Eu busco primeiro o médico, pastor. Procuro, sei lá, eu busco primeiro o pastor, eu busco primeiro um grande amigo que possa me emprestar o dinheiro para pagar a dívida. Eu procuro qualquer outra coisa, menos a Deus. Mas Deus tem que ser primeiro. É essa a ideia do texto. Deuteronômio 4:29: buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Então buscar ao Senhor é quando Deus é a prioridade da tua vida. No tempo, nas amizades, no lazer, no seu dinheiro, no seu serviço, Ele é o centro da tua vida. Isso é buscar o Senhor. E finalmente, se converter dos seus maus caminhos. Precisamos confessar os nossos pecados, tirar o peso dos pecados dos nossos ombros, toda a amargura, tudo que nos afasta da comunhão com Deus. Como diz Isaías 59:2, o que nos traz separação entre nós e o nosso Deus. O que traz separação? É as nossas iniquidades. Os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que Ele não vos ouça. Viram o texto de Tiago, quando Tiago diz: vós pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Sabe o que quer dizer pedir mal? É pedir debaixo do pecado. O mal ali é pecado. Tem gente que pensa assim: pastor, eu pedi, talvez o Senhor não ouça a minha oração porque eu não sei pedir, eu peço mal, eu não sei pedir, né? Errado. Não é nada disso. Pedir mal é pedir estando em desobediência contra Deus. Deus não vai te ouvir. O cego de nascença, ele era só cego de nascença, mas ele não era cego de espírito. Jesus disse que tem muitos que têm olhos, mas não veem. Mas o que João diz em Apocalipse? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que aquele cego era cego de nascença, não de espírito? Porque ele diz assim: uma coisa eu sei, que eu estava cego e voltei à vida, e que Deus não ouve a pecadores. Aquele homem conhecia de Deus. Ele diz: Deus não ouve pecadores, mas se alguém tem, aí esse que ouve. Nossa, que palavra! Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Ele, aí esse que ouve. É isso que você tem que acreditar. Seja temente ao Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. Confesse os seus pecados ao Senhor. Nós não temos capacidade para distinguir vida pecaminosa da igreja. Nós não temos essa capacidade. Aliás, Deus não nos deu nem a autoridade, a liberdade para apontar os erros dos outros. Dizer: olha, você está pecando, Deus não deu essa autoridade para você. Ele deu para a igreja, mas para uma pessoa não. Não deu essa autoridade. A Bíblia diz: quem és tu que julga o servo alheio? Para o Senhor ele estará de pé ou caído. Mas o texto diz de Romanos 14:4: mas ele estará de pé, porque Deus é poderoso para o levantar. Para o levantar. Você crê nisso? Então, queridos irmãos, o texto nos diz
saiba quem você é. Se humilhe, ore, busque o Senhor, se converta dos seus maus caminhos. Então o quê? Você quer ser ouvido por Deus? Só quando nós somos quebrantados com o nosso coração é que podemos ter nossas orações atendidas, nossos pecados perdoados e a nossa terra sarada. Nós queremos o nosso Brasil sarado, não queremos, irmãos? Fique de pé, irmãos. Pode ficar de pé. Quero encerrar com essas palavras. O mundo está sofrendo, mas porque está engolgado em pecados e indiferença contra Deus e a sua palavra. Reavivemos a chama do poder de Deus pela obediência fiel e piedosa à sua santa palavra, não deixando de congregar com motivos banais, orando em todo o tempo no Espírito, certos de que o Deus soberano não perdeu o controle da história, e testemunhemos e não duvidemos que Ele tem o poder para transformar até o mais vil e desprezível pecador. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Querido e bondoso Deus, Tua santa e bendita palavra foi nos ensinada nesta noite, Senhor. Quais são as condições para sermos percebidos, para sermos atendidos, para termos comunhão verdadeira contigo, Senhor. Nos ajuda, ó Pai bondoso, de graça e misericórdia, para que a Tua amada igreja, que hoje celebra 20 anos de bênçãos, 20 anos de vitórias, de tantas conquistas, Senhor, quantos momentos alegres já desfrutamos aqui em comunhão, mas que possamos reacender a chama da comunhão, da obediência, do fervor espiritual, Senhor. Como Tu disseste à igreja de Éfeso, que possamos voltar ao nosso primeiro amor, Senhor. Aquele momento quando nós éramos ali recém-convertidos, e em nós ardia a brasa, o fervor da oração, do desejo de estar na igreja, de orar, de ler a Bíblia, de buscar os Teus conselhos, a Tua direção, a Tua bênção. Mas com o passar dos anos, isso foi se esfriando. E muitos, meu Deus, hoje vivem uma fé infrutífera, uma fé esmorecida. Que o Senhor nesta noite derrame a Tua glória neste lugar, Senhor. Assim como Tu fizeste naquele dia lá, com aqueles sacrifícios que foram oferecidos ao Senhor, aqueles 22 mil bois, 120 mil ovelhas, que o Teu fogo desceu no céu e encheu toda aquela casa da Tua Shekinah. Que o Senhor faça isso nesta noite com o Teu poder, Senhor. Enche as nossas vidas com a Tua glória e com o Teu poder, e que a cada dia, Senhor, sejamos renovados na nossa fé, no nosso amor e na nossa esperança. E não esqueçamos jamais, Senhor, que a Tua igreja tem uma missão principal. E a Tua palavra diz que nós somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva Tua, mas há um propósito de sermos tudo isso, para proclamar as grandezas ou virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. E que venhamos, ó Deus, compungir os nossos corações, quebrantar os nossos corações, humilhados diante de Ti, para nos colocar como vasos, como instrumentos, para sermos usados para a Tua glória, Senhor. Para que através do nosso testemunho, nossas palavras, nossas atitudes, nossa vestimenta, venha impactar a vida dos outros, que eles tenham desejo de conhecer o Jesus que nós conhecemos, que eles tenham desejo de conhecer o Deus que nós servimos. Que o Senhor se apiede de cada um de nós.
e nos ajude, Senhor, a sermos vasos de bênção em Tuas mãos. Para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos? Pastor, com a palavra. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Vamos soltar